Olá, meu nome é Juliana e hoje eu vou apresentar para vocês sobre o resumo simples intitulado Cinética da produção de pigmento por cultivo em meio sólido de fungo a temperatura amena, que foi submetido ao Web Encontro Nacional de Engenharia Química, no qual uma das autoras sou eu, Juliana Tavares Zanuso, que sou estudante de Engenharia Química na Universidade Federal de São Carlos, e a minha orientadora, professora doutora Fernanda Perpétua Cascatori. Bom, não dá para negar, que nós seres humanos somos instintivamente atraídos pelas cores. A coloração é a primeira qualidade sensorial pelo qual alguns produtos são julgados, pois influencia diretamente no sabor, na aceitabilidade, na qualidade e, consequentemente, na preferência dos consumidores. Portanto, para começar a explicação do trabalho, eu vou explicar brevemente a diferença entre corantes sintéticos e corantes naturais. Os corantes sintéticos são pigmentos que não são encontrados na natureza. Eles são obtidos por via síntese química. E, infelizmente, eles podem ser potentes fontes de poluição ambiental, visto que muitos de seus precursores são derivados de produtos petroquímicos e podem ser tóxicos. Já os corantes naturais, eles são produzidos por organismos vivos, que é derivado de flora e fauna. Portanto, podem ser obtidos por plantas, animais ou micro-organismos, que é o caso desse trabalho. As principais vantagens do uso de corantes naturais são a sua biodegradabilidade e a baixa ou praticamente ausência de efeitos colaterais associados à toxicidade. Mas entre plantas, animais e micro-organismos, a produção de corantes naturais por meio de micro-organismos tem se mostrado mais favorável, por conta da alta velocidade de crescimento e por não estarem sujeitas à sazonalidade. E dentre esses micro-organismos, alguns fungos filamentosos são capazes de produzir uma variedade de pigmentos, que são os metabólitos secundários. Mas o que são metabólitos secundários? Metabólitos secundários são produtos do metabolismo que são quase sempre produzidos após a fase de crescimento. E esses metabólitos secundários podem ser antibióticos, enzimas, ácidos orgânicos e pigmentos, que é o produto obtido neste trabalho. Sobre o cultivo deste trabalho, ele foi realizado em meio sólido, ou seja, é o crescimento de micro-organismos sobre partículas sólidas úmidas, sem que água líquida preencha o espaço entre essas partículas. E a matriz sólida ela pode servir como substrato ou ainda como suporte estrutural, contendo nutrientes necessários ao desenvolvimento do nosso micro-organismo. E uma das vantagens deste tipo de cultivo é a possibilidade de empregar rejeitos sólidos agroindustriais, que podem ser utilizados como substratos, no qual, além de agregar um valor econômico a esses resíduos, também reutiliza um material que iria ser descartado. Dando início à metodologia do trabalho, o micro-organismo utilizado neste trabalho é do gênero Thalaromyces, que foi isolado recentemente por pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos. Ele foi isolado a partir de uma árvore chamada jatobazeiro, que é uma árvore típica do Cerrado de São Carlos. A cultura estoque ela foi mantida em BDA, batata, destrose e agar, e conservada em islantes em geladeira a 4 graus Celsius. Além disso, eu realizei repiques periódicos na cultura em estoque e coloquei em câmaras a 20 graus Celsius por 8 dias para o crescimento, utilizando também esse meio BDA. Então, após o crescimento e formação dos esporos depois desses 8 dias, eu utilizei 50 ml de solução salina para a suspensão dos esporos. E para verificar a concentração de esporos, eu utilizei a câmara de Neubauer. A inoculação da suspensão fúngica foi de 10 a 7 esporos por grama de substrato seco. E a umidade eu ajustei para 46% utilizando a solução salina também. E tanto a solução salina quanto o substrato eles foram autoclavados antes de realizar o cultivo. Sobre os substratos, eles são a fonte de nutriente necessário para o crescimento do fungo.
Então, eu utilizei como substrato o arroz branco do tipo 1 e o bagaço de cana na proporção 4:1 em massa. No total, foram 10 gramas de substrato para cada embalagem. E o cultivo ele foi realizado em embalagens de polipropileno, como vocês podem ver na imagem. E essas embalagens elas foram incubadas em câmaras a temperatura de 20 graus Celsius. E essa temperatura ela foi escolhida com base na hipótese de que a produção de pigmento, que é um metabólito secundário, como eu expliquei anteriormente, ela poderia ser favorecida pela manutenção de um nível mais baixo de atividade metabólica. Então, primeiramente, ocorre o preparo do substrato, que é a pesagem de cada um de acordo com a proporção que eu disse anteriormente, e eles serão embalados e autoclavados, junto com a solução salina. E depois, o preparo do inóculo, com 10 a 7 esporos por grama de substrato seco, como eu também já disse anteriormente. No total, o cultivo durou 30 dias e amostras independentes foram retiradas a cada 24 horas para as análises. Para cada embalagem, foi feita a extração por meio da adição de 30 ml de água destilada, seguida de maceração manual por 5 minutos cada. Depois disso, o líquido foi separado do sólido por filtração utilizando o tecido TNT, seguida de centrifugação a frio a 10.000 RPM por 15 minutos a 4 graus Celsius. O sobrenadante obtido de cada frasco passou também por filtração a vácuo e então o filtrado, que é representado pelo nosso extrato líquido com pigmento no esquema, foi utilizado para análise de concentração de proteínas solúveis e de absorvância de pigmento, ambos em triplicata. A análise de proteínas solúveis foi feita empregando o método de Bradford, por meio do espectrofotômetro a 595 nanômetros. E a leitura de absorvância de pigmento também foi feita em espectrofotômetro a 500 nanômetros. E os dados obtidos foram tratados e utilizados para o ajuste de modelos cinéticos. Com os resultados obtidos das análises, foram plotados gráficos de concentração de proteínas solúveis e de absorvância de pigmento, em função do tempo de cultivo. Foram ajustados, então, modelos cinéticos de reação de ordem 0, primeira ordem e logístico, como vocês podem ver pela equação 1, 2 e 3, respectivamente. E eu fiz isso utilizando o software Origin e o modelo logístico, no final das contas, foi o que melhor se ajustou aos nossos pontos experimentais. Portanto, as velocidades específicas de produção de pigmento e de produção de proteínas solúveis foram de 0,26 e 0,33 dias a menos 1. Nos gráficos constam os pontos experimentais e as curvas ajustadas da forma integrada do modo logístico. Como foi visto anteriormente, a partir dos gráficos e os valores das constantes de taxa obtidos, este bioprocesso teve um comportamento mais lento, sendo necessário um longo tempo até que se inicie a síntese efetiva do bioproduto de interesse. Mas os resultados obtidos eles serão importantes para futuros estudos sobre ampliação de escala e para a viabilidade técnica e econômica deste bioprocesso, já que foram obtidos valores bons de absorvância de pigmento. O maior valor obtido de absorvância de pigmento foi de 9,33. Além disso, é possível observar que houve uma pigmentação expressiva após cerca de 23 dias de cultivo, o que é um comportamento característico de metabólito secundário. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, pelo apoio financeiro. E obrigada pela atenção de todos.